Olá, alunos queridos, estamos em mais uma aula de economia, né? E o que já aprendemos? O conceito de economia, os problemas econômicos fundamentais, as decisões de produzir relacionadas à curva de possibilidade de produção, a CPP, os 10 princípios de economia de Gregory Mankiw, como pensam os economistas, interdependência e ganhos de comércio, a demanda, a oferta e equilíbrio de mercado. Então, o que vamos ver hoje, o objetivo de aula é estudar o equilíbrio de mercado e suas aplicações por meio de exercícios, ok? O conteúdo está ali no livro de Gregory Mankiw, Introdução à Economia, para vocês estudarem. Então, a primeira questão, a função oferta do bem A é dada por P igual a 16Q menos 147, sendo P o preço e Q a quantidade. Supondo que a função de demanda, função demanda do mesmo bem é P igual a menos 30Q mais 634, o preço e a quantidade de equilíbrio será de quanto? Então, resolução, nós temos aqui a função oferta, P igual a 16Q menos 147. A função demanda, P menos 30Q mais 634. O que vai ser feito? Vocês devem igualar a função oferta com a função demanda. Oferta e demanda de um lado e de outro. Primeiro e segundo membro. Primeiro membro, função oferta. Segundo membro, função demanda. Então, dito isto, o que vocês vão fazer é ajuntar, reunir os termos semelhantes, certo? Agregá-los. No caso, optei por colocar no primeiro membro os preços, as variáveis, né? Os elementos que têm letra, no caso, quantidade. 16Q mais 30Q, estava menos 30Q no segundo membro, passa para o primeiro membro mais 30Q. Observe aí que no primeiro membro tem menos 147, passa para o segundo membro mais 147. 16Q, 46Q, somando aí 16Q mais 30Q, 46Q, é igual a 781. Somou aí os valores que só são número, né? Então, Q é igual a 781 dividido por 46. Observe que está no primeiro membro multiplicando, o número 46 passa dividindo. Então, Q é igual a 16,98, que é a quantidade de equilíbrio. Observe a função oferta, P é igual a 16Q menos 147, de maneira que você deve substituir, como segundo passo, a quantidade de equilíbrio de 16,98 aqui na quantidade da função oferta. Observe aí, ó, no preço igual a 16 vezes 16,98 menos 147. Então, esse valor multiplicado é o produto é igual a 271,68 menos 147. P, nosso preço de equilíbrio, é igual a 124,68. Agora, a nossa função demanda, próximo passo, você vai ali, pega a função demanda como terceiro passo e vai substituir na quantidade de equilíbrio, né, de 16,98 o valor, aqui na quantidade da função demanda. Você deve pegar essa quantidade de equilíbrio e substituir. De maneira que menos 30 vezes 16,98 vai ser igual a menos 509,40 mais 634. Então, nós temos aí um preço de equilíbrio de 124,60. Colocando aqui na função oferta e demanda, no gráfico da função, você tem 124,60 e 16,98. Observa ali o eixo das abscissas ordenadas, preço e quantidade. E se a quantidade de equilíbrio aumentar de 16,98 para 30, qual será, então, nosso novo preço de equilíbrio? Observa ali na função oferta. Preço é igual a 16Q menos 147. O primeiro passo, você deve substituir esse valor que nós queremos descobrir, de 30, né, a nova quantidade de equilíbrio, aqui na quantidade da função oferta. De maneira que P é igual a 16 vezes 30 menos 147. 16 vezes 30 é igual a 480 menos 147. Preço é igual a de 333. Nosso novo preço de equilíbrio. Observe, então, aí, pessoal, o preço e essa nova quantidade de equilíbrio no gráfico da função oferta e demanda. Era inicialmente 124,60 o preço, aumentou para 333. Inicialmente, a quantidade era de 16,98, passou para 30. Observe a nossa função demanda. P igual a menos 30Q mais 634, nosso segundo passo, você deve substituir a nova quantidade de equilíbrio de 30 para aqui na quantidade da função demanda. Observa aí, preço de menos 30 vezes 30
menos 900, mais 634. Preço é igual a menos 266. Esse é o nosso novo preço de equilíbrio. Observem aí, pessoal, que não vai ter um preço negativo, né? Imagine, ofertantes não vão querer ofertar, demandantes vão querer comprar alguma coisa realmente relacionado gratuitamente a zero, né? Mas ofertantes não vão querer ofertar. Ofertantes até querem ofertar a um valor de 333, mas demandantes não vão querer comprar 30 produtos a unidade 333, o preço de 333, não, de maneira alguma. Então, aqui realmente é apenas ilustrativo essa função, mas você pode interpretar dessa maneira. Observe a função oferta do bem A é dada por P igual a 100Q menos 150, sendo P o preço e Q a quantidade. Supondo que a função demanda do mesmo bem é P igual a menos 20Q mais 400, o preço e a quantidade de equilíbrio será de quanto? Observe, então, a função oferta e a função demanda sendo igualadas como o primeiro passo, correto? Você vai igualar a função oferta e demanda. Observe a oferta no primeiro membro de 100Q menos 150 igual a menos 20Q mais 400, que é a função demanda. Igualou, você vai agora reunir os termos semelhantes. Quais são? São os valores que têm variáveis, né? Ou seja, 100Q mais 20Q. Observa que 20Q estava, na verdade, era menos 20Q no segundo membro, passou positivo para o primeiro membro, mais 20Q. Observa que está menos 150 no primeiro membro, passa para o segundo membro 150 mais 400. De maneira que, somando os valores relacionados à variável Q, 100 mais 20 dá 120Q mais 550. A soma dos valores que não tem nenhuma variável. Q igual a 550 sobre 120, de maneira que Q igual a 4,58, quantidade de equilíbrio de 4,58 aí. Então, nós temos a nossa função oferta, tá? Que é igual a 100, Q menos 150, que no segundo passo você deve substituir a quantidade de equilíbrio de 4,58 aqui na quantidade da função oferta. Então, P é igual a 100 vezes 4,58 menos 150. Então, 450 menos 150 será 300, igual a 308, que é o preço de equilíbrio. A função demanda, P é igual a menos 20Q mais 400, você tem aí, como terceiro passo, a possibilidade e dever de substituir a quantidade de equilíbrio de 4,58 aqui na quantidade da função demanda. Observe aí. P é igual a menos 20 mais 4,58 mais 400, de maneira que P é igual a 20 vezes, menos 20 vezes 4,58 é igual a menos 91,60 mais 400. Então, nós temos aí o preço de equilíbrio de 308,40. Substituindo aqui, ou melhor dizendo, fazendo o gráfico, montando o gráfico da função oferta e demanda, você tem aí, ó, preço de 308,40 e a quantidade de 4,58. E aí, pessoal, se a quantidade de equilíbrio aumentar de 4,58 para 20, qual a nossa nova demanda e oferta de equilíbrio de mercado? Então, ao preço a função oferta, preço é igual a 100Q menos 150. Primeiro passo, você deve substituir o preço de equilíbrio de 20 aqui no preço da função oferta. De maneira que 100 vezes 20 é igual a menos 150. 100 vezes 20 é igual a 2.000. 2.000 menos 150, você vai ter um preço de, na verdade, 1.850. Seu novo preço de equilíbrio, então, é de 1.850. Ok? Aqui, colocando aqui o gráfico da função, o novo preço de equilíbrio, observe que o preço era de 308,40 e passou para 1.850. E a quantidade era de 4,58 e passou para 20. Lógico que do lado da oferta, da função oferta, os ofertantes sempre estão interessados a vender mais a preços maiores. Essa é a lei da oferta. Agora vamos ver do lado da demanda, como os demandantes se comportam em relação a um preço desse jeito, desse tamanho, desse valor, acima do equilíbrio. P é igual a menos 20Q mais 400.
segundo passo, você deve substituir a quantidade de equilíbrio de 20 aqui na quantidade da função demanda. Observa, P é igual a menos 20 vezes 20 mais 400. 20, menos 20 mais vezes mais 20 dá, então, menos 400 mais 400. Zero. O preço é zero. O preço de equilíbrio é zero. Então, observe que do lado dos demandantes há um preço. Olha aí, ó, como é que fica, né? O novo gráfico, né? A quantidade de 20 só se for um preço de zero para os demandantes. Em relação a partir de 308,40 desse equilíbrio. Observa aí, na verdade, que os demandantes não vão estar interessados a pagar preços mais elevados, ou seja, preços a partir de preços acima de 308,40, ou seja, acima do equilíbrio, os demandantes já não terão interesse em comprar, ok? Será zero, só dando de graça para eles. Essa, na verdade, é a intenção. Aqui. A função oferta do bem A é dada por P igual a 100Q menos 450, sendo P o preço e Q a quantidade. Supondo que a função de demanda do mesmo bem é P igual a menos 2.000, Q mais 4.000. O preço e a quantidade de equilíbrio será de quanto? Então, resolução, você pega aqui sua função oferta e demanda, organiza, de maneira que no primeiro passo você vai igualar a oferta e a demanda. No meu caso aqui, eu coloquei no primeiro membro a oferta de 100Q menos 450, igualando a demanda de menos 2.000 Q mais 4.000. Observe aí, pessoal, que 100 Q mais 2.000 Q, organizando aí o que tem letra, né? Estava no segundo membro 2.000 Q negativo, passa para o primeiro membro mais 2.000 Q, né? Ou seja, 2.000 Q positivo. Você observa que está menos 450 no primeiro membro, passa para o segundo membro 450 mais 4.000. 2.100 Q é igual a 4.450. P é igual a 4.450 sobre 2.100. Então, dá 2.000 e dá Q igual a 2,12. Essa é a nossa quantidade de equilíbrio, melhor dizendo, baseada nessas duas funções. Observe aí que a nossa função oferta de P igual a 100Q menos 450, você vai utilizar como segundo passo, substituir a quantidade de equilíbrio de 2,12 aqui na quantidade da função oferta. P é igual a 100 vezes 2,12 menos 400, de maneira que 100 vezes 2,12 é igual a 212 menos 450. Então, o preço aí é igual a menos 238. Esse é o nosso novo preço de equilíbrio. Nosso preço de equilíbrio. Observe aí, pessoal, que na função demanda, o P é igual a menos 2.000 Q mais 4.000. Terceiro passo, você deve substituir a quantidade de equilíbrio de 2,12 aqui na quantidade da função oferta. De maneira que P é igual a menos 2.000 vezes 2,12. Isso aí é igual a menos 4.240 mais 4.000. Então, subtraindo aí os valores, dá P igual a menos 240, que é o nosso preço de equilíbrio. Tá? E se a quantidade de equilíbrio diminuir de 2,12 para 1? Tá? Se houver agora uma diminuição da quantidade. A função oferta de P igual a 100Q menos 450, P, né, você vai substituir nessa função P, né, a nova quantidade de equilíbrio de 1 na função. Tá? Aqui na quantidade da função oferta. Observa que P é igual a 100 vezes Q, que é 1, mais 450. P é igual a 100 menos 450. P é igual a menos 350, que é o nosso preço, novo preço de equilíbrio. Função demanda. P é igual a menos 2.000 Q mais 4.000. Segundo passo, você deve substituir a nova quantidade de equilíbrio de 1 aqui na quantidade da função demanda. P é igual a menos 2.000 vezes 1 mais 4.000. Observa aí que menos 2.000 mais 4.000, P é igual a 2.000 positivo. Nosso novo preço de equilíbrio.
Não fiz aqui os gráficos apenas por uma questão, uso essa questão apenas de maneira didática, né, pelos valores aí, as quantidades, deixa apenas como um exercício didático para vocês de fazer a função e substituir os números na função. Observe aqui na nossa quarta questão, considere que em determinado mercado a curva de demanda de um bem seja dada por QD, quantidade demandada, é igual a 10 menos 3P, e a curva de oferta desse mesmo bem seja dada por Q0 igual a 5 mais 2P, em que P seja o preço do bem. Nessas condições, é correto concluir que o equilíbrio desse mercado seja atingido para um preço e quantidade de quanto? Observe aí, pessoal. Organizando aqui a função oferta e a função demanda, né? 5, Q0 é igual a 5 menos 2P, que é a nossa função oferta, que é o primeiro passo, é igualar a função oferta com a função demanda. E a nossa função demanda é 10 menos 3P, né? Igualando a função oferta e demanda. Nós temos aí o passo na resolução é você agrupar os termos semelhantes. Então, você tem aí 2P positivo, aí está no primeiro membro, vai juntar com mais 3P. Observe que, na verdade, era menos 3P no segundo membro. Então, você tem aí no segundo membro também 10 menos 5. 5 estava positivo no primeiro membro, passa para o segundo membro negativo. Então, só resolvendo, 2P mais 3P, 5P, que é igual a 10 menos 5, 5. Então, P é igual a 5 sobre 5, o preço é de 1, nosso preço de equilíbrio. Função oferta. Nós temos uma função oferta aí que é 0 igual a 5 mais 2P, de maneira que no seu segundo passo você deve substituir o preço de equilíbrio de 1 aqui no preço da função oferta. Observa que Q0 é igual a 5 mais 2 vezes 1, de maneira que Q0 é igual a 5 mais 2, Q0 é igual a 7, que é a nossa quantidade de equilíbrio. Tá? 7. Função demanda, vocês observam aqui que a quantidade demandada é de 10 menos 3P, que o nosso terceiro passo se deve substituir o preço de equilíbrio de 1 aqui no preço da função demanda. QD é igual a 10 menos 3 vezes 1, de maneira que QD é igual a 10 menos 3, 3 vezes 1 é 3, né? Mantém ali o 3. Quantidade demandada, então, é de 7. Quantidade de equilíbrio. Observe aqui a nossa quantidade demandada e ofertada é de 7, ao preço de 1. Tá? Observe aqui, então, que nosso próximo passo é se o preço de equilíbrio aumentar de 1 para 100. Qual será, então, a nossa nova quantidade demandada? Função oferta, você tem aqui 5 mais 2P. Você deve substituir o novo preço de 100 aqui na função oferta. A quantidade ofertada é igual a 5 mais 2 vezes 100, de maneira que 5 mais 200, 2 vezes 100, 200, né? Então, você terá aqui uma quantidade ofertada de 205. Essa é a nossa nova quantidade de equilíbrio. Observa que o preço ele aumentou de 1 para 100 e a quantidade ofertada e demandada de 7 aumentou de 7 para 205. E faça esse gráfico da função para você realmente ir exercitando como funciona esse comportamento do preço e quantidade ao longo da curva de oferta. Função demanda. Você tem a quantidade demandada de 10 menos 3P. Você deve substituir o novo preço de equilíbrio, preço de 100, aqui no preço da função demanda. Observa aí que D igual a 10 menos 3 vezes 100. 3 vezes 100, 300. 10 menos 300 é igual a 290. Então, nós temos aí nossa quantidade demandada, nova quantidade demandada, equilíbrio de menos 290. Então, eu coloquei aqui apenas uma função, na verdade é ilustrativo, não tem só para efeito didático de demonstrar como ficaria na função, mas observa que, para efeito prático, observa que aí que, como se trata de uma função demanda, os demandantes não terão interesse em comprar esse produto a um preço de 100. Tá? A partir de 1, tende para 0 a intenção de compra. Poderia interpretar dessa maneira. Uma quantidade demandada e ofertada é de 7, aqui quando pensamos na quantidade, mas os preços acima do equilíbrio vão começar a tender para 0.
não haverá intenção dos demandantes de comprar esse produto. Então, terminamos aqui este momento de aula. Obrigado pelo Professor, apoio. Terminamos, então, esse momento. Vou responder as questões agora em tempo real com vocês após essa gravação.